Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a nossa aula de AFO, nosso primeiro módulo, de fato, que é o módulo que fala sobre a atividade financeira do Estado. Eu já queria logo de antemão dizer para vocês que é a partir daqui que vocês vão começar a absorver a administração financeira orçamentária, essa matéria, que algumas pessoas falam que é muito difícil, eu não consigo compreender e tudo mais. E eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão falar assim: caraca, Latif, é só isso? É. Vocês podem ter certeza que vocês vão aprender AFO de uma forma muito simples, muito objetiva, de modo que vocês venham acertar as questões de prova dos concursos que vocês se propuseram a fazer. Sabe por quê? Porque AFO, minha gente, ele é muito próximo, é uma disciplina muito próxima da nossa vida. Ainda que a gente não consiga gerir, porque faz parte da administração pública, a não ser que você já seja concursado e trabalhe, né, na administração pública, o fato é que, mesmo assim, a gente tem contato com a África. E o maior problema, quando às vezes as pessoas estudam sozinho, ou estudam, no meu entender, de uma forma incorreta, é quando a matéria ela é passada, ela é transmitida como se fosse algo muito distante do nosso dia a dia. Porque não é. É claro que tem alguns temas que a gente vai chegar e ter uma certa, não vou dizer dificuldade, mas a gente vai ter que trabalhar um pouco mais para poder enxergar, por de fato não estar tão próximo, mas não deixa de estar próximo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Como é que você vai entender isso? A partir de que momento você vai entender isso? Quando você aprender, e a partir de agora, do que se trata a matéria. O que a AFO faz? O que regulamenta a administração financeira orçamentária? Qual é o objetivo de AFO? Então, é a partir daí que você vai começar a absorver de uma forma muito mais tranquila e sem mistério, tá bom? Vamos nessa, sem mais delongas, vou colocar meu material na tela aqui. Estou muito feliz de estar com vocês. Então, olha só, está aqui a nossa tela e a nosso sumário desse nosso primeiro encontro, onde nós temos as noções introdutórias. Tá? Para quem não segue no Instagram, o professor está lá, no arroba professor Latif Neto. Podem seguir, podem postar, eu reposto aí as fotos, os stories que vocês marcam, pode ficar à vontade, tá bom? Bem, e nas noções introdutórias nós vamos falar sobre a atividade financeira do Estado, é o nosso primeiro ponto. Depois passaremos pelo conceito e os elementos da atividade financeira do Estado e finalizaremos esse bloco falando sobre as fontes do direito financeiro. Isso mesmo. Por que as fontes do direito financeiro? Porque a administração financeira orçamentária, ou seja, a AFO, ela pode aparecer em alguns concursos como direito financeiro. É a mesma coisa? Não é 100% a mesma coisa, mas tratam dos mesmos assuntos. Um assunto ou outro que vão ser inclusos em AFO, e às vezes não terão direito financeiro e vice-versa. Tá? Mas AFO vai acabar, se você pegar AFO e jogar como um ramo do direito, o ramo do direito que vai versar sobre AFO é o direito financeiro. Tá bom? Vamos por parte. Qual que é a ideia então aqui? Por que estudar a AFO? Porque a AFO regulamenta a atividade financeira do Estado. Então, primeiro ponto de partida, nós vamos estudar na nossa disciplina a atividade financeira do Estado. E o que é a atividade financeira do Estado? A atividade financeira do Estado, vou colocar aqui na tela para vocês, tem por conceito, olha lá, consiste no conjunto de ações que o Estado pratica para obter receita e realizar gastos, tendo por objeto atender às necessidades públicas. Então, a atividade financeira do Estado consiste no conjunto de ações que o Estado pratica para obter receita e realizar gasto, tendo por objeto atender às necessidades públicas. Então, repare que AFO, né, regulamenta AF, Atividade Financeira do Estado. Então, o que é a atividade financeira do Estado? É justamente as ações, essas condutas que o Estado pratica, e quando eu falo aqui Estado, é no âmbito
lato sensu, é Estado como um todo, abrangendo todos os entes federativos, né? E aí eles praticam diversas condutas para poder atender às necessidades públicas. O político que coloca a cara de pau dele na televisão e fala assim, nem todos, né? Então, deixa eu parar de generalizar aqui, mas quando o político fala, vote em mim porque eu vou fornecer mais educação, mais saúde, mais transporte público e segurança pública para você que está aí me assistindo no outro lado da tela. Aí você fala, olha, ele é muito bom, ele é bonzinho, ele pensa na sociedade. Não, não. Isso é uma obrigação do político. É uma obrigação do político quando ele estiver exercendo lá o seu mandato. Por quê? Porque ele estará junto à administração pública. Você vai se recordar da aula de direito constitucional, o artigo 6º, você tem direitos sociais. Aqueles direitos sociais são direitos de segunda dimensão. São aqueles direitos que se cobra uma conduta positiva do Estado. São direitos que o Estado não pode ficar inerte. Ele, obrigatoriamente, de acordo com o texto constitucional, precisa fornecê-los à sociedade. Saúde, educação, moradia, propriedade, lazer, vestuário, assistência social e daí por diante. Está tudo lá no artigo 6º. Agora, vamos lá. A pessoa que está na administração pública, quando o faz, precisa de quê? De recursos. Não dá para fornecer segurança, saúde, educação sem recursos, sem dinheiro. Então, o que o Estado faz, por meio da sua administração pública, perdoe-me, é o quê? Primeiro, ele tem que arrecadar recursos. Então, ele vai praticar esse conjunto de ações, primeiro, para obter receita, para arrecadar recursos. Dentre elas, as receitas tributárias, por exemplo. Então, quando o Estado tributa o indivíduo, ele está arrecadando recurso. Só que o Estado ele não arrecada, reparem, com o simples intuito de lucrar. O Estado, o que ele recolhe, não é dele, porque o recurso ele é público, porque a receita é pública. Ele recolhe, na verdade, ele arrecada tendo o simples objetivo de gastar. Ele arrecada para gastar, não arrecada para deixar guardado no cofre. O Estado arrecada para quê? Para converter essa receita em despesa pública, em gasto público, tendo por objeto atender às necessidades públicas, fornecer os serviços públicos. Então, isso é a atividade financeira do Estado. O Estado arrecada para pegar esse dinheiro, converter em gastos. E não vai gastar de qualquer maneira, vai gastar nas necessidades públicas, nos anseios da sociedade. Então, repara aqui no desenho, que aqui, ó, primeiro, o Estado vai o quê? Ele vai arrecadar, ele vai arrumar o dinheirinho lá, ó, o dinheirinho, entre aspas, né? Que está falando aqui em trilhões, quando a gente fala em âmbito federal, por exemplo. Aí ele pega o dinheiro e não pode guardar no cofre. Isso aqui, o meu cofre eu coloco como balde, é um balde de dinheiro, que é o erário, é o cofre público. O Estado não pega o dinheiro para simplesmente jogar aqui dentro, não. Ele vai jogar só para deixar ali, porque tem que ficar em algum lugar. Mas a ideia não é lucrar, a ideia é o quê? É atender às necessidades públicas, é pegar os gastos e aplicar aqui, ó, na educação, na saúde, na segurança, no transporte público, por exemplo. A sociedade está lá ó, com as mãos levantadas, pedindo pedindo o serviço público. Então, quando você fala assim, olha, não tem educação de qualidade, né? Mas o governo está arrecadando dinheiro. Então, uma coisa é não ter dinheiro, a outra é a má gestão desses recursos públicos. Porque a arrecadação ela tem que ocorrer. Ela precisa ocorrer justamente para que a finalidade, o objetivo seja cumprido, que é justamente fornecer para a sociedade os serviços públicos. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar aqui. Olha só, olhando para a tela. Então, ó, com base aqui nesse conceito que a gente acabou de estudar, nós chegamos nos elementos da atividade financeira do Estado.
A atividade financeira do Estado, ela tem 4 elementos, tá? Que são esses 4 que estão aí embaixo. Mas vamos analisar aqui o seguinte, antes de a gente voltar ali para a tela e de fato fazer a leitura. Nós podemos ter a nossa atividade financeira privada, particular, domiciliar. Você trabalha, a gente trabalha. E aí eu trabalho, pô, eu recebo lá um valor mensal, um valor quinzenal, semanal, não sei. O valor que eu recebo quando presto um determinado serviço. Independente da periodicidade, eu tenho o valor que eu recebo. O valor que você ganha, tá? Você pode usar e dispor da forma que lhe for mais conveniente. Você pode pegar esse dinheiro e colocar na conta e falar: não quero gastar. Eu quero fazer R$ 1 milhão, quero fazer R$ 500 mil primeiro, depois fazer 1 milhão, depois 1,5 milhão, enfim. Eu tenho um objetivo, né? Ou eu quero gastar tudo, porque eu sou gastadeiro mesmo, sou gastadeira, né? Eu quero estourar cartão de crédito, eu sou brasileiro que gosta de fazer isso. Mas o fato é isso. Você que decide como você vai usar o seu dinheiro. Agora, aqui não. Aqui não, por quê? Porque a atividade financeira é do Estado. Está falando de recursos públicos, de dinheiro público, que sai do nosso bolso sociedade. Então, a gente não. Vou pegar aqui a receita tributária, por exemplo. A gente não paga tributo para deixar para o Estado pegar lá esse valor do tributo e deixar no cofre para chegar a tantos trilhões. Não. O Estado recolhe para quê? Olha, estou te pagando um tributo porque eu quero ter uma contrapartida, eu quero ter educação, quero ter saúde, segurança, lazer, vestuário, propriedade. Entende? Então eu quero ter, uma via de mão dupla. Né? Eu quero ter um retorno. Agora, na nossa atividade, não. A gente pode dispor da forma que a gente bem entender. Então, com base nisso, com base na ideia de que o Estado ele precisa e deve gastar, a gente pensa no seguinte: olha, a atividade financeira do Estado ela tem 4 elementos. Qual que é o primeiro? O primeiro é o seguinte: o primeiro que o Estado faz, ele arrecada. Então, quando ele arrecada os recursos públicos, estamos falando de receitas públicas, de valores que vão lá para os cofres públicos. Beleza? Mas só que o Estado, como eu disse, ele pode deixar lá e lucrar. Ele arrecada com o intuito de lucro? Não. Ele arrecada para gastar. Ele arrecada para quê? Para converter a receita pública em despesa. Então, se receita pública é o meu primeiro elemento, a despesa pública será o meu segundo elemento. São os gastos públicos. Agora eu te pergunto, se eu pegar um papel e colocar num papel, faz você, eu pego um papel e a caneta. Aí você coloca assim no teu papel, vamos lá. Pega um papel e faz assim. Ó. Vou colocar aqui na minha folha tudo aquilo que eu ganhei no mês. Então, todas as minhas receitas. Tá? Coloquei minhas receitas lá, que é o que é positivo. Vou colocar no mesmo papel as minhas despesas. Estou dizendo papel, pode ser no Excel, enfim, qualquer lugar. Opa, aqui é menos, né? Então, aqui é menos. Que eu vou gastar. Repare, este documento é composto por tudo aquilo que eu arrecado e por tudo aquilo que eu gasto. Quer dizer, este documento representa o que, meu? O meu orçamento. O orçamento, né, na verdade, é um documento composto por receita e despesa. Se eu pego receita e despesa e analiso e formalizo isso, onde qualquer lugar que eu tenha formalizado no papel, no Excel, no computador, enfim, no celular, no bloco de notas, eu tenho ali meu orçamento. Se eu estou falando de receita pública e de despesa pública, as duas juntas formam o orçamento público. Então, o terceiro elemento que nós vamos ter, embora eu tenha colocado na última linha, é o orçamento público. Então, falamos de receita e de despesa, e temos também o orçamento público.
Agora, de vez em quando, se você começar a analisar a sua vida privada, vamos botar isso aqui para a nossa vida para ficar mais fácil a visualização. Você coloca no papel a sua receita, a sua despesa, né? E de vez em quando, ainda bem que não é toda hora, a despesa, às vezes, ela fica um pouquinho acima da receita, né? Porque a ideia qual que é? A ideia é eu arrecadar mais do que eu gasto. Se eu ganho 5, eu quero gastar 2, 3. Se eu ganho 10, eu quero gastar 5, 6, no máximo 7, né? 8 estourando. Agora, se eu ganho 5, eu vou gastar 7. Não é o ideal. Mas às vezes acontece, né? O brasileiro gosta de viver perigosamente, principalmente quando se trata de finanças, e aí às vezes ultrapassa a despesa, fica um pouquinho acima da receita. Eu espero que isso não seja regra na sua vida, tá? E quando isso acontece, existem algumas maneiras de sanar. Eu preciso trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para suprir essa despesa que está maior. Ou no próximo mês eu preciso gastar menos para não ter mais esse problema, né, esse desequilíbrio. Ou eu vou falar agora como uma terceira opção, mas que na maioria das vezes é a primeira, da maioria dos brasileiros também, é o quê? O que o brasileiro faz? Estou devendo Deus e o mundo, caraca, o que eu faço agora? Eu pego um empréstimo. Então a galera gosta de fazer dívida, né? E pega um empréstimo. Ou seja, vai se socorrer de um crédito de terceiros, vai pegar emprestado para depois devolver. O problema é que devolve com juros, né? Se pega 10, devolve 15, 18, às vezes até 20. Então, assim, qual que é a ideia? É, às vezes, a pessoa pegar esse valor para poder sanar um orçamento que seja deficitário, onde a despesa está maior que a receita. No âmbito público é a mesma coisa. O poder público, na verdade, a administração pública, por vezes ela se socorre de créditos públicos. Por isso o crédito público aparece como a nossa terceira opção, né? Ou seja, o terceiro elemento aqui no nosso material. Então, receita, despesa, crédito e orçamento. São os 4 elementos da atividade financeira do Estado. O crédito público, quando a gente fala em crédito público, é quando justamente o poder público vai, né, se socorrer de um empréstimo. E aí ele vai se endividar. Então isso aqui nada mais é que o chamado endividamento público. Endividamento público. Tá? Então estão aí os 4 elementos da atividade financeira do Estado. Então o que nós aprendemos até agora? Muito fácil mesmo, né, gente? Está tranquilo. Né? Que a AFO vai estudar a atividade financeira do Estado, que, por sua vez, nada mais é que o conjunto de ações que o Estado pratica para arrecadar receitas públicas, converter essas receitas em gastos, ou seja, em despesas, tendo por objetivo atender às necessidades públicas, né, que são aqueles direitos sociais previstos no texto constitucional. Com base nesse conceito, nós conseguimos extrair 4 elementos. 4 elementos que compõem a atividade financeira do Estado: receita, despesa, crédito e orçamento público. Tranquilo? Bem, então você já sabe isso. Agora, tem alguém, que daqui a pouco eu falo para vocês, mais para frente, né, que é responsável por isso. Tem alguém que é responsável por gerir a atividade financeira do Estado. Pensa que é você. Então você precisa gerir a atividade financeira do Estado. Você sabe que você precisa arrecadar para gastar, para atender às necessidades públicas. Vai fazer de qualquer maneira? Você pode fazer do jeito que você bem entender? É claro que não. Claro que não, por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico, e aí eu falei para vocês no início que a AFO tem a ver com o direito financeiro, né? Ele, na verdade, ele é formal. Nosso ordenamento jurídico ele é formalizado, ou seja, ele está escrito, positivado em algumas normas. Então, se a gente está falando de direito financeiro, se faz necessário que vocês saibam quais são as fontes do direito financeiro.
que quando esse gestor ele for praticar a atividade financeira do Estado, ele precisa observar algumas normas. Tá? Que normas são essas? São as fontes do direito financeiro que estão aqui. Na verdade, eu coloquei nessa tela as 3 principais fontes do direito financeiro. E por que eu gosto de falar sobre elas? Primeiro, para que vocês de fato saibam para onde que o gestor vai olhar. Isso aqui você precisa saber. Segundo, porque você consegue guiar os seus estudos por aqui. Você sabe o que você precisa consultar para poder estudar para o concurso que você for fazer, onde no edital esteja lá, ó, AFO. Então, qual que é a primeira fonte? Obviamente, não poderia ser diferente. A nossa primeira fonte é a Constituição. Claro, nossa lei maior, nossa Carta Magna. E para facilitar a sua vida, Constituição, especificamente dos artigos 163 ao 169. Você fala, Latife, mas só isso? Eu preciso, portanto, estudar o texto constitucional só do artigo 163 ao 169, 163, 164, 165, 166, 167, 169. Contando eles, são 7. Só isso de artigo? Abre aí a Constituição, dá uma olhadinha. Embora seja apenas do 163 ao 169, né, existem muitos dispositivos entre um e o outro. Tá? Ou seja, existem muitos parágrafos, muitos incisos e alíneas. Não é tão simples, não é tão rápido. Tá? Só que nós vamos tornar muito objetivo e tranquilo para você. Fica despreocupado. Beleza? Mas você já sabe que as partes de finanças públicas na Constituição vai estar do 163 ao 169. Algumas vezes pode ser que a gente vá em um artigo mais desgarrado para aprender ou para aprofundar algum tema, mas basicamente vai estar nessa linha aqui, do 163 ao 169. Beleza? Bem, a segunda lei ou a segunda fonte que você vai precisar estudar, porque vai cair na sua prova. Essa, com certeza, além da Constituição, é a Lei 4.320 de 64. Ela cai por quê? Porque ela nada mais é, ou nada mais nos traz, que as normas gerais do direito financeiro. Aqui na Lei 4.364, você vai encontrar, né, classificação de receita, classificação de despesa, vamos falar de uma parte de ciclo orçamentário, alguns princípios orçamentários estarão nessa lei, ou seja, é uma lei que fala, ela na verdade respira direito financeiro. No primeiro ao último artigo dela é só direito financeiro. Então a tua prova vai ter Constituição e vai ter a Lei 4320 de 64. Com certeza absoluta, não tem como ser diferente. Vocês precisam ficar íntimos, tá? Da Lei 4.320 de 64. E a terceira fonte, que também chove em prova, é a LRF, ou a Lei Complementar número 101 de 2000, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. É a LRF. Então eu tenho a nossa lei maior, que é a Constituição, eu tenho uma lei específica sobre o direito financeiro e eu tenho uma lei que vai regulamentar a fiscalização de todas essas outras fontes aqui. Entenderam? Então essa que é a sistemática. A Constituição mais a Lei 4.364 mais a LRF, elas formam a espinha dorsal de AFO, a espinha dorsal do direito financeiro. É por aqui que vocês vão gabaritar as questões de AFO. Tudo bem? Só que aí é o seguinte, vamos começar agora a falar um pouco mais sobre essas fontes aqui. E ter uma maldade para fins de prova. Porque você vai reparar o seguinte. Se você olhar para sua. Eu convido você a olhar para a Constituição. Eu coloquei aqui que as fontes do direito financeiro, né, é formada pela Constituição, a Lei 4.364 e a LRF. Temos a Constituição, obviamente, como a nossa primeira fonte, que começa no artigo 163 e vai até o 169. Então eu convido vocês a realizar a leitura do artigo 163. Para ficar mais tranquilo e mais dinâmico, obviamente, eu coloquei aqui no nosso material. E aí, já no artigo 163, o primeiro artigo da Constituição que fala de finanças públicas, né, ele diz assim, ó, lei complementar disporá sobre
Finanças públicas. Então, repare o seguinte: o que a Constituição está nos ensinando? Que sempre que houver necessidade de regulamentar algum assunto voltado para as finanças públicas, para o direito financeiro, essa lei deve ser na modalidade de lei complementar. Muito simples. Olha para cá. Deixa eu voltar aqui. Voltando ao matéria. O governo pensa assim, vamos elaborar uma lei para regulamentar a responsabilidade do gestor público. Então vamos elaborar aqui, por exemplo, a LRF. Ou seja, se a lei de responsabilidade fiscal irá falar sobre finanças públicas, essa lei deve ser uma lei complementar, com base no artigo 163 da Constituição. Beleza. Tranquilo, Latif. Lei complementar 101 de 2000. Show de bola. Mas aí eu peço para vocês olharem para a nossa tela e me respondam, tirando a Constituição, obviamente. Todas as leis que falam sobre finanças públicas são na modalidade complementar? Aí você olha para a tela e fala, não. Não, por quê? Porque aqui no segundo ponto, eu vou apagar aqui esse círculo, só para ficar mais fácil a visualização, nós temos a Lei 4.320 de 64. E reparem vocês que não está escrito complementar aqui. Quando não está escrito complementar depois da lei, é porque essa lei é uma lei ordinária. É uma lei que foi regulamentada como lei ordinária. E ela fala exatamente sobre direito financeiro. Na verdade, é esta lei que traz as normas gerais do direito financeiro. Aí o que vai acontecer? Vamos lá. Vem a banca na tua prova e coloca uma questão e diz assim, ó, leia atentamente o artigo a seguir. Aí ela coloca artigo 163 da Constituição, primeiro inciso. Lei complementar disporá sobre finanças públicas. Parágrafo. Com base no dispositivo constitucional presente no texto, é correto dizer que a Lei 4.320 de 64, melhor, correto não, podemos dizer que a Lei 4.320 de 64 é inconstitucional. Você fala, a Constituição diz que finanças públicas devem ser regulamentadas por lei complementar. Eu tenho uma lei que não é complementar, uma lei ordinária, e que respira finanças públicas. Ora, então essa lei ela é contrária à Constituição. É o que a banca está te dizendo naquela questão. SESP, SEBRASP, certo ou errado? Aí o desavisado vai lá e marca certo. Certo por quê? Porque não é complementar, viola o artigo 63 da Constituição. O que vai acontecer? Pessoal, olha aqui para mim. Está errado. Você errou. Você não, os outros. Você não. A galera por aí errou. E errou por quê? Porque está errada. Ela não está certa não a questão. A lei número 4.320 de 64 não é inconstitucional. Por um simples motivo. Quem é que diz que finanças públicas têm que ser regulamentadas por lei complementar? A Constituição. A Constituição da República Federativa, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A nossa Constituição de 88. A lei que está na questão é a Lei 4.320 de 1964. Portanto, esta lei ela não pode ser inconstitucional. E ela não pode ser inconstitucional porque ela é anterior à Constituição. Como é que ela vai violar algo que não existe? Ela foi publicada 24 anos antes da Constituição de 88. Então ela não pode ser, jamais poderia ser, inconstitucional. Agora, o fato é, né?
Ela é puramente uma lei ordinária hoje? Não. Então, se um tipo de questão dessa que eu falei para vocês, apenas perguntando se a Lei 4.364 é ou não constitucional, você vai responder que ela não é inconstitucional. Ponto. Né? Agora, o porquê, se você precisar desenrolar, ou se for com uma múltipla escolha, com alternativas, você vai ter que buscar uma alternativa que diga o seguinte: porque ela é anterior à Constituição, e embora ela seja formalmente uma lei ordinária, formalmente, ou seja, ela foi formalizada, foi elaborada e formalizada e publicada como uma lei ordinária, o texto dela, ou seja, a matéria dela, o conteúdo, é de lei complementar segundo a Constituição de 88. Então, essa lei aqui, 4.364, é uma lei, e aí agora vem a cereja do bolo, vocês colocarem em prova, ela tem status de lei complementar. Ela tem status de lei complementar. Por quê? Porque ela foi formalizada como uma lei ordinária. Mas depois da Constituição de 88, ou seja, 24 anos após a sua publicação, este tema aqui é tema afeto à lei complementar. Então, o que aconteceu? Esta lei ela tem status de lei complementar. Se for claro para vocês, cuidado para não errar esse tipo de questão de prova. Porque é simples, é bem tranquilo. Tá? Mas a banca pode querer induzir vocês ao erro, mas tu não vai cair nessa. Vai falar assim, não, eu estudei com o Latifi, pô. Você que eu não vou cair não, banca. Tá maluca? Não pode não. Eu estudei durante o curso inteiro essa lei. Como é que eu estudei uma lei constitucional? Não tem como, pô. Beleza? Tranquilidade? Beleza? Galera, olha só. Então, ó, pra gente poder finalizar esse bloco aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu botei 3 exercícios de concursos anteriores só para vocês perceberem como que isso aqui cai em prova. Tá? A atividade financeira do Estado e essa parte de fontes também. Então, ó, vamos lá. Primeiro, caiu em 2019, elaborado aí um concurso da CESP. E diz assim, ó, a Constituição de 88 prevê a competência do Congresso Nacional para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. E o Kiko? Não me interessa nada disso. Não vou falar foda-se, porque eu sou uma pessoa educada, tá bom? Mas vamos lá. O que me interessa está aqui. De acordo com tal previsão, é correto afirmar que o objeto material do direito financeiro é, calma aí tu pensa, objeto material do direito financeiro. O que a gente vai estudar aqui no direito financeiro? Aí você lembra que tem a ver com AFO, e se confundem, tá bom? Contabilidade pública? Não. O direito financeiro não estuda contabilidade pública. Processo orçamentário? Também não. Muito mais do que isso. O direito financeiro, ele se preocupa, o objeto dele qual que é? É a atividade financeira do Estado. AFO tem a ver com AF, com a atividade financeira do Estado. Então, ó, gabarito dessa questão é a letra C. Caraca, Latifi, é tão simples assim? Olha, você que inventou? Claro que não. Olha aqui quem inventou. A CESP, a tão temida, Sebrasp. Em 2019, já colocou a questão assim, só queria saber qual é o objeto. Porque a matéria do direito financeiro, ou de AFO, poderia ser AFO ali, da Administração Financeira Orçamentária, qual que é? É a atividade financeira estatal. É a atividade financeira do Estado. Acabou. Sem mistério nenhum, pô. Tá vendo? Sem enrolação, galera. Não precisa de enrolação, não. Outra. FGV agora. Também em 2019. Em relação à atividade financeira do Estado, analise as funções a seguir. Primeiro, obtenção de recursos por meio de receitas públicas. Segundo, criação de crédito público por meio do endividamento público. Terceiro, gestão e planejamento de aplicação dos recursos
por meio do orçamento público. Está correto o que se afirma em... Calma aí. O que a questão está te pedindo? Analise as funções a seguir e veja se elas têm a ver, né? Ou seja, tem relação com a atividade financeira do Estado. E você já estudou comigo hoje o quê? Que a atividade financeira do Estado é aquele conjunto de ações que o Estado ele arrecada para gastar, para atender às necessidades públicas. Daí nós extraímos que existem 4 elementos que compõem a atividade financeira do Estado: receita, despesa, crédito e orçamento. Receita, despesa, crédito, orçamento público. Olha para a questão. Ou melhor, olha para os itens. Primeiro item fala em quê? Receita. Segundo, em crédito. Terceiro, a aplicação de recursos, né? Que são as despesas, por meio do orçamento público. Ou seja, tudo isso está incluso na atividade financeira do Estado? Sim ou não? Sim ou não, galera? É claro que sim. Então está correto o que se afirma no 1, no 2, no 3. Gabarito letra é 1, 2 e 3. Tem mistério. De verdade, tem mistério, pessoal. Zero. Mistério zero. De novo. Ah, eu coloquei uma questão fácil aqui. Não. FGV 2019, gente. Tá aí, ó, para vocês. Não fui eu que inventei, não. Questão de concurso público. De 2 bancas que vem dominando, né, os últimos concursos aí, junto com a FCC. FGV, Sebrasp, FGV, FCC. Tá bom? Para a gente poder finalizar, mais uma. Olha lá. Agora em 2017. Com referência ao direito financeiro, julgue o item seguinte. Além de disciplinar o sistema financeiro nacional, o direito financeiro regulamenta a atividade financeira do Estado, no que diz respeito ao orçamento público, receita pública, despesa pública, crédito público, responsabilidade fiscal e controle da execução orçamentária. Você fala, caraca, vamos lá. Direito financeiro vai falar de atividade financeira do Estado. Tem 4 elementos: receita, despesa, crédito e orçamento. Aí você fala, tá tudo certo nessa questão? Não. Responsabilidade fiscal está aqui dentro? Tá. Embora não sejam os 4 elementos, mas nós falamos que uma das fontes é a lei de responsabilidade fiscal. O controle da execução orçamentária também? Tá. Vai estar dentro do direito financeiro. Porque vocês vão ver o seguinte, não basta simplesmente eu arrecadar, eu gastar, eu, no caso, a administração pública, né? Ter lá meu orçamento, nada disso. Tem toda uma fiscalização em cima, uma execução está sendo acompanhada, né? Então isso precisa acontecer. A LRF, inclusive, está aí para isso. Beleza? Qual é o erro da questão? Que a questão disse que está errada. Estou até adiantando. Que ela começa assim, ó, além de disciplinar, olha lá, além de disciplinar o sistema financeiro nacional. Em algum momento, vou até botar logo aqui o gabarito. Em algum momento da nossa aula, eu falei sobre o sistema financeiro nacional? Não. Porque o sistema financeiro nacional engloba, inclusive, né, o sistema privado, financeiro privado, os bancos, que não tem nada a ver com a atividade financeira do Estado, os bancos privados. Tá? Então aqui, esse início torna a questão errada. Beleza? Então, gente, é isso, tá, que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro bloco. Então, absorvam a atividade financeira do Estado, que é essa ideia do Estado arrecadar para gastar, para atender necessidades públicas, que tem 4 elementos: receita, despesa, crédito e orçamento, né? E o gestor precisa observar as 3 principais pontes do direito financeiro: Constituição da República de 88, a Lei 4.364 e a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Com isso, eu espero vocês no nosso próximo bloco. Um abraço. Tchau, tchau.